Amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, estamos juntos. Mais um estudo do livro do Apocalipse. E estamos essa semana trabalhando com Apocalipse capítulo 18. Ontem nós ficamos exatamente aqui. Apocalipse 18:4, quando diz: Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, porque as pragas que vão vir sobre ela não os atingirão. E aí nós vimos que a voz do céu vai exortar um restante do povo de Deus que ainda está aqui e que ainda não foi morto, a sair da grande Babilônia. E por duas razões: para não se envolver com o pecado da Babilônia e para não ser vítima das pragas de Deus, que cairão sobre ela. É bom frisar que, neste tempo terrível, será derramada muitas taças da ira de Deus sobre essa cidade, e que aqui não se está falando com a igreja. A igreja já terá sido arrebatada. E a única divergência que aqui se tem é se até este período de tempo ainda teremos pessoas que não foram marcadas com o sinal da besta. E aí, obviamente, estes com quem o anjo fala serão os últimos mártires da grande tribulação, que serão mortos nesse momento, serão recebidos ao céu, bem como os judeus. Eu prefiro acreditar que aqui não haja uma relação entre Apocalipse 14 e 18, como disse no final do último áudio, e que realmente aqui são somente os judeus que estão sendo conclamados para romper relações com esta cidade toda poderosa a ser estabelecida pelo anticristo. Independente da sua posição, não há problema nenhum pensar aqui diferente de mim. Você talvez pense que o mesmo brado deste anjo aqui é o mesmo de Apocalipse 14 e que aqui simplesmente está sendo anunciado que os últimos mártires estão perto de subir e aqui próximo está o derramar de todas as taças da ira de Deus. Que ao final de todas as taças, aí sim você tem a queda desta grande cidade. Muito bem, independente da sua posição, vem Apocalipse capítulo 18, versículo 5, que diz: Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Interessante isso, né? Interessante. E são os pecados dessa cidade que fazem com que simplesmente esta cidade seja objeto da ira do grande Deus. Uma cidade próspera, forte, absolutamente grande, invejável, futura capital econômica e política do mundo inteiro, mas é uma cidade pecadora. E que os seus pecados chegam até os céus. E Deus se lembra de cada um dos crimes cometidos, ou seja, toda essa estrutura montada pelo anticristo que persegue os últimos santos durante a grande tribulação, não a igreja. A igreja não passará pela grande tribulação, mas aqueles que forem com calma aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo durante a grande tribulação, Deus vai simplesmente requerer todos os crimes desta cidade. Agora isso me faz lembrar o Antigo Testamento. Se você parar e pensar, no Antigo Testamento você tinha simplesmente noções do que viria a ser essa grande Babilônia,
Porque Nimrod, Gênesis 11, Nimrod simplesmente foi o primeiro homem que tentou ser um monarca de categoria mundial e ele simplesmente tentou construir uma torre que chegasse até o céu. E simplesmente Deus já não se esquecera disso. Para impedir a construção da Torre de Babel, o Senhor Deus confundiu a língua de todos eles e os espalhou pelo mundo. Agora, no futuro, para impedir que os pecados deles se acumulem, ele transformará a Babilônia num monte de cinzas. A história se repete. É incrível como a história se repete. E Apocalipse 18:6 diz, olha que fantástico, retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Ou seja, a vida na futura Babilônia, essa cidade que será a capital mundial, será como um bumerangue. A lei de Deus da semeadura e da colheita nunca deixou de valer, meu amado irmão. Aquilo que se planta, se colhe. E olha que interessante. Aqueles que não oferecem misericórdia não têm como receber misericórdia. É óbvio, se Babilônia perseguiu os últimos santos na grande tribulação, se ela foi responsável por simplesmente atacar os últimos que subiriam aos céus, não a igreja, como já falei, já teremos sido arrebatados, mas aqueles que durante a grande tribulação serão, obviamente, objeto da misericórdia de Deus, tendo sido pregado o evangelho eterno. E se Babilônia, essa cidade que vem e destrói esses, ela não pode querer receber de Deus misericórdia. Isso me faz pensar. E aqui parece estar presente evidências agrícolas para que possamos entender, não é? Os agricultores, eles, sempre que plantam, eles devem decidir que tipo de colheita eles querem ter. Então, o que eles fazem? Eles semeiam um tipo de semente adequada a esta colheita. Os cidadãos da Babilônia devem considerar como querem que Deus os trate. E a consequência é tratar de forma compatível. Lembre-se, o que vai, com certeza volta. Então, aqui você tem exatamente uma cidade que vive na luxúria, vive na maldade, vive no pecado, vive em cima da blasfêmia de Deus, mas que é rica, poderosa, gloriosa, né? Ela é fantasticamente ornada, mas que agora chegou o momento de beber do cálice da ira de Deus. Por isso, ela vai receber na mesma moeda. Ela vai receber na mesma moeda. E eu paro e penso quanto a isso, porque quantas vezes na vida o cristão diz assim, Senhor, onde tu estás? Ó Deus, por que não te manifestas o que está acontecendo, ó Deus? Por que tanta coisa errada? Por que tu não te manifestas? Amados irmãos, a ira de Deus ainda não foi derramada por uma razão simples. A igreja está na terra. A ira soberana e sem misericórdia ainda não veio porque eu e você aqui estamos. Mas ninguém, absolutamente ninguém que brincou vai deixar de receber o que merece. Se uma cidade tão fantástica como essa vai ser retribuída na mesma moeda, pagando-se em dobro pelo que fez,
todos terão que comparecer ante o tribunal de Cristo e receberão de acordo com suas obras. E quando a gente começa agora a ver simplesmente todo o tormento que vem, toda a dor que vem, todo o conjunto de ais que cai em cima da cidade, você fica impressionado como Deus é literalmente específico no momento da sua ira. Então, não pergunte por que a mão de Deus ainda não pesou no mundo. Ela não pesou porque a igreja está aqui. Mas quando nós formos arrebatados, irmãos, e quando começar a grande tribulação, pode ficar tranquilo. Este homem chamado Anticristo construirá esse grande império que estamos vendo aqui em Apocalipse 18. A Bíblia diz que é a última semana de Daniel. São os 7 últimos anos da humanidade e ele trabalhará intensamente, ele construirá esse grande império, mas a mesma Bíblia diz que em uma hora tudo cairá, ou seja, num período de tempo muito curto, porque a voz de Deus é a voz de Deus. E agora pode cair toda a ira, pode vir toda a ira, toda. A ira que começou desde que esse homem aparece. Lá em Apocalipse capítulo 6, a ira começa lá, como nós já vimos. Agora a ira alcança o seu auge. E agora a ira pode cair sem misericórdia, porque a igreja já não está aqui. Então, quando o versículo 4, 5, 6 e 7 dizem assim, leia comigo. Então ouvi outra voz dos céus, saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então vê-se que Israel sairá, aqui se rompe o tratado de paz entre Israel e o anticristo. E Israel, a partir desse momento, sai e se conduz com uma vida própria e por isso o anticristo vem depois contra Israel. E aí vem, versículo 5. Pois os pecados da Babilônia, essa futura capital mundial, acumularam-se até os céus. E Deus se lembrou de cada um dos seus crimes. Não vai passar sequer despercebido pela memória do grande Deus. Ou seja, haverá retribuição e por isso o versículo 6 diz: retribuí-lhe na mesma moeda e paguem-lhe em dobro por tudo que ele fez. Misture para ele a porção dupla no seu próprio cálice. E o versículo 7, de forma direta e objetiva, diz: façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição com a glória e o luxo que a ela se entregou. Amados, vejam, o texto é muito sério. O versículo 7 diz: façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo que a ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva, e jamais terei tristeza. Versículo 8. Por isso, num só dia, as pragas a alcançarão, morte, tristeza, fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. É interessante, né? Essa cidade sem Deus, ela se encherá de soberbos e arrogantes, tanto os líderes quanto os seus moradores, tanto aqueles que presidem quanto aqueles que são presididos. É uma cidade arrogante e soberba ao extremo. Veja bem, versículo 7, ela chega a se gloriar e vangloriar, dizendo: estou sentada como rainha, não sou viúva, jamais terei tristeza. Seus moradores
declararão a beleza, a grandeza, a glória e o reinado dela sobre toda a terra. Eles a considerarão uma rainha e pensarão que ela está casada com os reis da terra. Como tal, ela não é viúva, mas uma rainha rica que não tem nada do que se lamentar. Eles se iludirão e a exaltarão pelo mundo. Não importa o fato de que Deus a derrubou em um único dia. Em um único dia. Isso não pesará completamente, porque eles pensam estar acima do bem e do mal. Por isso que a voz dos céus diz de forma clara: façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Esse será um dos padrões do juízo de Deus quando se lembrar da Babilônia. A grande tristeza dos piedosos se converterá em glória e a glória dos ímpios se converterá em grande tristeza. Vejam, amados irmãos, que como lar de um governo mundial e de um comércio global, esta cidade, a futura grande Babilônia, acreditará ser muito poderosa. Ela controlará armas poderosas, terá grandes exércitos, mas será um nada diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a julgará. E ela não passa de um pequeno brinquedo que cairá e se despedaçará. Olha, amados irmãos, não é brincadeira quando Apocalipse 18:8 diz: por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza, fome, fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. E a partir do versículo 9 começa toda a sequência de choros e de dor por causa da queda da grande Babilônia. Em Apocalipse 18:9 diz: quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amados, a destruição da Babilônia será notícia em todo o mundo. Reis, políticos, todos aqueles que a apoiaram verão a fumaça subindo, o que os levará a chorar e se lamentar. No pôr do sol, eles verão um monte de escombros incandescentes. Isso me faz lembrar muito a cena trágica com as torres do World Trade Center na cidade de Nova York. Sabe, irmãos, este momento histórico será um momento de muita, mas muita lamentação. O mundo vai parar para simplesmente olhar o fato mais inesperado de todos os tempos. Um anjo gritando e dizendo: caiu. Uma luz muito grande sobre toda a terra e o anjo dizendo: caiu a grande Babilônia. E simplesmente será arrebentada em uma hora e subirá somente a fumaça da sua grande destruição. E olha o que diz Apocalipse 18:10. Amedrontados, todos esses reis amedrontados por causa do tormento dela. Esses reis ficarão de longe e gritarão: ai, ai, a grande cidade,
Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Reis, políticos, poderosos tremerão de medo e serão tomados pelo pânico. Sua lamentação revela a profunda angústia e terror deste momento, porque a destruição da Babilônia virá em 1 hora. Não estou dizendo que é hora literal, mas o que eu estou dizendo é que em um instante de tempo, algo terrível acontecerá e esta cidade será destruída. Alguns especialistas chegam a sugerir que esta 1 hora pode significar, como eu mesmo creio, um curto espaço de tempo. Ou então, até mesmo outros discordando dizem que será por alguns dias. Mas a maioria simplesmente acha que significa repentinamente, ou seja, de imediato, algo acontecerá. E todos os grandes e poderosos da terra, ao verem a queda dessa cidade, a destruição dessa cidade, entrarão em pânico e em terror. Observe, meu amado irmão, que Babilônia é chamada aqui no versículo 10 de a cidade poderosa. Algumas traduções dizem cidade forte, outras cidade grandiosa. Esse será o centro de poder do anticristo, dos 10 reis, do falso profeta, dos presidentes e dos primeiros ministros na futura ordem mundial, o grande centro de governância e o grande centro do comércio global. Em um futuro próximo, os cristãos vigilantes talvez queiram se concentrar nos esforços para a reconstrução de suas vidas, de sua economia, de sua força. Mas eu quero dizer a todos os irmãos, lutem pela volta de Cristo. Lutem pela volta de Cristo, aguardem o arrebatamento da igreja. Aguardem o grande retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando isto ocorrer, os céus se abrirá, a igreja será recebida e começará a grande tribulação com a libertação do anticristo, e aí toda a ira de Deus pode cair, porque o que detém a ira de Deus é a igreja. E durante 6 anos, no mínimo, o anticristo elevará o seu poder, ele construirá essa grande cidade, ela será uma cidade poderosíssima, mas em menos de 1 hora, após a voz do grande anjo, essa cidade será absolutamente destruída. E aí de nada adiantou nela investir, de nada adiantou nela acreditar. Eu não sei se o que estou falando nesses dias chegará a ser ouvido por alguém na época futura. Se você estiver me ouvindo e estiver nesse momento histórico onde esta grande cidade existirá e ela será o polo de todo mundo, escute o que eu estou te falando. Em 1 hora, em um rápido momento, ela cairá e todos chorarão. Então, cuidado onde você investe sua economia, cuidado onde você investe seus esforços. Ela sim trará riqueza para todo mundo, mas em menos de 1 hora ela será completamente destruída pelo Senhor Deus. E talvez você consiga nesse momento somente rir de mim, porque você que está vivendo aí no futuro, você olha para essa grande cidade e você diz, é indestrutível, é fantástica, é maravilhosa, é extraordinária. Mas Apocalipse 18 diz, em 1 hora ela cairá. E se reis, sábios, poderosos, grandiosos, economistas, políticos,
todos chorarão. E você? Tome cuidado, hein? Cuidado com suas economias. Mas voltando ao meu tempo, no ano de 2020, ano que faz-se muito próximo do arrebatamento da igreja. Olhe que interessante, amados irmãos que me escutam nesta era. Em Apocalipse capítulo 18 e 11 diz: e sobre ela choram e lamentam. Agora não só os políticos, mas os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Assim, não só os chefes de Estado chorarão, mas também os grandes empresários do mundo nesta época lamentarão. No entanto, o choro não será pela perda de vidas. Estranho isso, né? Nem pela perda de almas, que nesse momento estarão indo para o inferno, ou até por seus próprios pecados. Eles choram e lamentam pela perda de clientes. Você acredita nisso? É pela perda de comércio, é pela perda de produto. É terrível, terrível e interessante isso. Até que ponto a humanidade nesse momento irá? São catástrofes que descerão sobre essa cidade. São catástrofes que atingirão de forma inesperada a futura grande cidade mundial. E o choro é de políticos, porque foi embora a maravilhosa teta da luxúria, né? Foi embora a maravilhosa teta dos grandes festivais, foi embora a felicidade normal que eles terão em sua existência por desfrutarem de toda a prostituição que esta mulher dará a estes políticos. E os comerciantes, esses chorarão também, porque o lucro foi-se, o comércio acaba. Ou seja, aqui a Bíblia está simplesmente antevendo a maior quebradeira de todos os tempos. Aqui a Bíblia está dizendo, olha, o que parecia ser paz e prosperidade vai em uma hora ser arrebentado. Tudo que o anticristo conseguiu construir com muita dificuldade, em uma hora vai-se embora. Ou seja, aqui começa o maior momento de quebra do comércio, da indústria, de produtos, de vidas. Meu Deus do céu, aqui está a consequência do derramar das 7 taças da ira de Deus. Por isso, amados irmãos, continuemos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o que Ele tem para nós não é Babilônia, não é a ilusão, não é a alegria momentânea, não é a alegria que em uma hora é absolutamente destruída por ser produzida com prostituição, com malícia, com má fé, com luxúria. Mas o que Ele tem para mim e para você é a grande Nova Jerusalém, a cidade que desce dos céus, adornada pelo próprio Deus, lindíssima, eterna capital de todos os tempos, que não terá fim. Nada a destruirá. Ali não haverá necessidade de sol, porque o Senhor a tornará resplandecente. Muros enormes, lindos, ruas de ouro, jaspe, cristal, mar de vidro. É isso que nós temos. A Babilônia é esta ilusão, cairá em uma hora, mas a eterna Jerusalém
esta estará conosco pelos séculos dos séculos sem fim. Amanhã nós veremos o falir de tudo no futuro. Irmãos, amanhã de forma extraordinária veremos como cada parte da indústria, do comércio, cada parte da economia vai falir de forma terrível. E louvado seja o nome do Senhor, que não deixou nada disto escondido para nós. A paz do Senhor. Até amanhã.